Fala pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Vou dar uma aula rápida sobre o tema que está no título do vídeo e vocês podem e devem se aprofundar mais no tema, inclusive pesquisando com o auxílio da internet. É aquele esquema, né? Como já dizia o famoso filósofo brasileiro E.T. Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Vou deixar aqui uma dica importante para vocês. Vocês podem ouvir essa aula enquanto estão fazendo alguma outra coisa, naquele esquema de podcast, mas é importante que vocês consigam prestar atenção nas explicações. Lembrando que em qualquer momento vocês podem pausar o vídeo, assistir novamente, voltar em algum trecho que vocês achem importante e tirarem prints da tela caso achem necessário. Já vou me desculpando por qualquer barulho externo que possa interferir nesse vídeo e no final, provavelmente nós trabalharemos aí, irei explicar uma pequena atividade sobre o tema. É no esquema de como já detalhei para vocês nos momentos presenciais. Lembrando que qualquer dúvida estarei disponível nas redes sociais para esclarecimentos. Vamos lá então, pessoal. Para introduzir aqui ao tema, imperialismo e neocolonialismo, vou trazer esse mapa mental para que vocês possam analisar, tá? Caso vocês tenham interesse, pode pausar o vídeo, tirar um print aqui da imagem. Seria interessante que vocês também montassem um mapa mental nesse esquema no caderno de vocês, tá? Para que vocês pudessem estudar o conteúdo, compreender melhor o contexto histórico. Eu vou sempre tentar trabalhar com vocês esse tipo de material, né? Trazendo um mapa mental sobre o assunto, tal, porque fica mais fácil de fixar o conteúdo na cabeça de vocês aí, para que vocês possam compreender melhor o contexto histórico que a gente está estudando. Então, nesse mapa mental, eu trago aqui algumas das principais características, desse período que ficou conhecido como neocolonialismo ou imperialismo. Vamos então dar a introdução aí falando um pouco sobre as potências europeias, que buscavam por mercados consumidores, ao mesmo tempo também tinha uma corrida colonial entre essas potências, e aí a gente pode citar como exemplo a Inglaterra, a França, a Alemanha, a própria Itália também, e que elas vão estar disputando mercados consumidores, então eles vão ter os produtos industrializados, e querem vender para onde não existe a produção desses produtos industrializados. Além disso, tem a busca também de matéria-prima, de recursos naturais, exploração de recursos naturais, e por conta disso eles vão ter, vão iniciar a disputa colonial, buscando novos territórios para tanto explorar esses territórios, quanto depois que tiverem feito seus produtos industrializados, para que eles também possam ter um mercado para consumir esses produtos. Vai haver, então, uma divisão do trabalho. Enquanto países considerados pobres, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que a gente usa esses termos hoje em dia, enquanto existem esses países pobres que vão servir só para serem explorados, em questão de recursos naturais, e a questão do território e tal, existem também os países que são considerados os países centrais, os países que são as potências, que nesse momento são os países que vão fazer a produção industrial. Então a gente tem essa divisão do trabalho, e naturalmente vai causar uma dependência econômica dos países pobres, que só vão produzir alimentos, aquela questão da agricultura, agropecuária, por exemplo, entendeu? E enquanto isso, existem os países que vão ser os que vão se desenvolver, industrialmente, vão ter fábricas, produção de automóveis, etc. Durante esse período também ocorreu um evento que ficou conhecido como Conferência de Berlim, que visava organizar a ocupação da África, a divisão territorial, que não houve respeito nenhum à história ou às relações étnicas e culturais do território africano. Mais à frente eu vou mostrar para vocês também um mapa de como ficou o território africano após essa divisão entre os países, as potências europeias. Atrás de tudo isso, haviam algumas justificativas, entre elas o darwinismo social, que era a questão de uma existência de raças humanas
superiores a outras raças, né? Então, havia uma justificativa dessa dominação imperialista, né? É toda a questão que nós vamos se aprofundar também, que ficou conhecida como o fardo do homem branco, né? Então, o homem branco que era civilizado, ele deveria civilizar o resto do mundo, né? Então, o europeu branco civilizado iria trazer civilidade para os povos africanos, asiáticos, né, orientais, que não conheciam a civilidade, né? Não tinham contato com a civilização, né, europeia e tal. Então a gente vai se aprofundar nisso também, né? E como consequências, todo esse contexto histórico aí trouxe a Inglaterra como uma potência mundial, né? E várias rivalidades entre as principais potências, né? Então, nós vamos ver que a Inglaterra vai brigar muito com a Alemanha, com a França, né? Que são os principais países europeus. E isso vai acabar acarretando também num desenvolvimento de uma indústria bélica. Então, vai começar a existir algumas políticas internacionais de alianças militares, né? E isso tudo aqui que a gente vai ver do imperialismo, né? Desse momento chamado neocolonialismo, imperialismo, nós vamos acabar acarretando na Primeira Guerra Mundial. O imperialismo na África determinou a repartição do continente entre as potências europeias no final do século XIX e no início do século XX. Durante vários séculos, o continente foi explorado por colonizadores estrangeiros e até hoje sofre as consequências das intervenções. Essa questão, né, das consequências que será objeto de estudo e de pesquisa de vocês em uma atividade que eu também vou estar passando para vocês identificarem essas consequências, né? E, portanto, o primeiro momento de conquista do território africano, nesse período de modernidade, aconteceu com o avanço das grandes navegações. Inicialmente, Portugal e Espanha foram os colonizadores da África entre os séculos XV e XVII, e esta fase, né, sendo a primeira, é conhecida como colonialismo. Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, com uma exploração especialmente marcada pelo tráfico negreiro, que acontecia no Oceano Atlântico. Mas com a ascensão de outras potências europeias, acirrou-se a corrida pelo domínio do continente e ampliou-se a exploração, adentrando no território. Então, se antes havia, né, somente uma exploração por conta do tráfico, né, de pessoas escravizadas, agora eles tiveram a ideia de terminar de invadir o território africano, né, em busca de recursos naturais. Como a Europa passava pelo processo de revolução industrial, necessitava de matérias-primas e novos mercados consumidores para essas mercadorias produzidas pelas indústrias europeias. E uma solução encontrada foi a exploração de regiões da Ásia e da África. A entrada de novos países europeus nesse cenário de dominação do continente africano causou uma imensa fragmentação nas comunidades e nas culturas nativas, ou seja, o pessoal que já vivia no continente africano, né? E essa exploração passou a ser guiada pelos interesses ligados às riquezas naturais do território. Para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Estes, né, os europeus, levavam produtos da terra enquanto forneciam armas aos africanos. A fim de expandir o território, os próprios europeus se aliavam com tribos e participavam das guerras travadas entre eles. Assim, garantiam mais terras e aliados poderosos. Então, pessoal, para tentar dar um exemplo aqui prático para vocês, o que vai acontecer durante esse período aí? A Europa ela vai levar muito recurso natural ali do território africano, né, para o continente europeu. E aí eles vão começar a financiar, né, muito dinheiro lá dentro do continente africano. Eles vão começar a financiar os conflitos que já existiam lá dentro. Então, se existia uma tribo A que era inimiga da tribo B, né, os europeus eles vão incentivar que essas tribos comecem a se combater cada vez mais, utilizando o quê? As próprias armas que os países europeus desenvolviam, tá? Então, os europeus eles vão incentivar com que essas tribos mantenham-se em conflito, né? Eles vão comprar um lado, vamos dizer aqui que os europeus, determinado país ali que está colonizando aquele pedaço de território, escolheu ajudar a tribo A. Então, a tribo A vai ter acesso a armamento,
né? Por exemplo, rifles, né, que vão dar um suporte maior para essa tribo A, que vai conseguir eliminar com mais facilidade os membros da tribo B, né? Isso é óbvio, porque eles vão ter recursos financeiros, armas, alimento, né? Então, por um bom tempo, os europeus vão incentivar com que esses conflitos continuem acontecendo, né, no continente africano. Portanto, aqui fica um mapa para vocês, que nós vamos também trabalhar em atividade, para que vocês possam identificar quais territórios estavam em posse de quais países europeus, né? Para trabalhar um exemplo que nós vamos ver a seguir também, né? Nós vemos aqui que um grande pedaço aqui do território africano pertencia à Bélgica, né? Que ficou conhecido como Congo Belga. Nós vamos ver um pouco sobre a história desse território aqui e como que foi feita a exploração desse território pela Bélgica, né? Mais especificamente ali pelo rei Leopoldo II. Então, pessoal, para dar continuidade aqui falando um pouco mais aprofundado sobre as atrocidades que ocorreram no Congo belga, né, durante esse período imperialista, vou trazer para vocês esse artigo, né, do Aventuras na História, Escravagismo, Colonização e Genocídio, as atrocidades do Congo belga. Aqui, pessoal, eu já vou direto ao trecho que eu separei para vocês, porém vocês podem parar para ler ele completamente, tá? Traz muitas informações, inclusive vocês podem buscar outros vídeos especificamente sobre o tema, né, do genocídio no Congo belga, e aqui eu vou fazer essa leitura compartilhada aqui com vocês de forma bem rápida, tá? Logo, Leopoldo II, que seria o rei da Bélgica, né, aumentaria a carga de tributos e literalmente se tornaria dono de toda a borracha e marfim extraídos no Congo. Suas vontades foram garantidas com a ajuda da força pública, um temível corpo de soldados reforçado por mercenários. Quando não coagia líderes tribais a fornecer escravos para as atividades extrativistas, invariavelmente sequestrando mulheres e crianças como forma de garantir o cumprimento de cotas de produção, a força pública tinha carta branca para retalhar casos de desobediências e revoltas. Então, assassinatos, amputações, estupros e saques eram comuns em casos de cotas não cumpridas, né? Então, se você tinha ali uma cota de produção e você não cumpria, você era punido com algum desses citados exemplos aí. Estima-se que ocorreram várias tentativas de resistência, mas que eram contidas de forma com muita violência brutal, né, que pode levar a cerca de 8 a 10 milhões de pessoas à morte, né? Então, é muita gente que foi morta nesse processo só dentro do território ali que ficou conhecido como Congo belga, né? Existem várias imagens chocantes sobre esse caso. Se vocês colocarem no Google Imagens aí, vocês vão encontrar vários exemplos do que eu estou falando, tá? E para que eu não me prolongue muito no tema e que o vídeo não fique muito grande também, né, eu vou dar continuidade aqui e fazer algumas indicações também até de filmes para que vocês assistam sobre essa temática. Vou deixar aqui algumas indicações de filmes que trabalham sobre o contexto do imperialismo, né, especificamente sobre o continente africano, né, que é O Senhor das Armas, Hotel Ruanda, O Último Rei da Escócia e Diamante de Sangue. Então, pessoal, agora nós vamos para a atividade. Falando aqui sobre a atividade de forma bem rápida, vocês já sabem como que funciona o esqueminha, nome, número e série, tá? Quem puder responder aqui neste arquivo Word pode ficar à vontade, tá? Se vocês souberem como utilizar aqui esse recurso, pode responder aqui mesmo e enviar de volta. Caso não, vocês podem estar copiando somente as perguntas e colocando as respostas no caderno e depois enviando foto pelo próprio WhatsApp mesmo, tá? Preferência no particular para que a gente não congestione o grupo lá só com mensagens de nossas atividades, tá bom? Vou aqui ler rapidamente com vocês sobre a atividade. Primeira questãozinha aqui, fazer uma análise das duas imagens acima, tá? As duas imagens relacionadas ao tema do imperialismo. A primeira mais especificamente relacionada à Ásia, né? E a segunda mais relacionada ao continente africano. Durante essa análise, vocês vão descrever, né, as características das duas imagens, buscando identificar quais países estão representados na imagem 1 e qual o processo histórico representado por ambas as imagens.
Em seguida aqui vocês terão um texto falando sobre o imperialismo, né? Coisa que estava ali também nos nossos slides, que eu fui fazendo a leitura com vocês, explicando o tema. E aí vocês vão responder a número 2, né? Que é com base no texto acima, explica o significado de imperialismo. A 3, né? Quais eram os interesses que os países europeus tinham nos territórios em que estabeleceram colônias. Já expliquei bastante sobre isso daí. E após isso, na 4, vocês vão analisar esse mapa aqui abaixo e indicar a influência de quais países da Europa estavam dominando ali na África e a Ásia. Tem aqui a legenda, né? Lembrando que eu já tinha deixado essa legenda durante a explicação da aula. Vocês vão ver a letra A, por exemplo. Quantos territórios estão em domínio da Alemanha? Procura a corzinha da Alemanha, conta aí quantos territórios e coloca na resposta. E vai fazer isso com a Bélgica, França e Reino Unido, tá, pessoal? Lembrando que a Ásia também é parte aqui do processo do imperialismo, né? Um exemplo para vocês aqui, que eu não citei mais aprofundado na aula, mas vocês também podem fazer uma pesquisa à parte, que é sobre a Ásia, né? Durante as aulas presenciais eu falei bastante sobre o avanço japonês ali, a expansão japonesa no território da China ali, né, na Manchúria, tudo mais, né, mas também temos alguns países europeus, inclusive até o próprio Estados Unidos, que também vai ter alguma influência aqui na Ásia, né? Então, pessoal, peço que vocês também façam algumas pesquisas independentes, tá? Essa atividadezinha aqui bem simples para que vocês comecem aí a estudar um pouco sobre esse período histórico, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, através das minhas redes sociais e também pelo contato do WhatsApp. Bom, agora eu vou me despedir aqui de vocês, né? Se inscrevam aí no canal, para que vocês não percam os próximos vídeos, né? Deixa um like aí e até mais, pessoal. Tchau, tchau!